Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala de um jeitinho brasileiro que muitos têm encontrado para complementar o orçamento, que muitas vezes não é suficiente para o tanto de despesas que temos. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil mostrou que 4 em cada 10 brasileiros vendem o Vale Refeição, usam este valor para pagar as contas. O Vale Alimentação não é um direito do trabalhador, mas é um benefício ofertado pela empresa que o profissional trabalha. Um estudo encabeçado pelo Serviço de Proteção ao Crédito revelou que 39% dos beneficiários vendem os tickets de alimentação. O objetivo da venda é pagar as contas e complementar o orçamento. Hoje, 39% dos trabalhadores que recebem o benefício do Vale Alimentação ou Refeição possuem o hábito de vender os tickets. Foi o que apontou um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Esta mulher, que preferiu não ser identificada, faz uso da venda dos tickets de alimentação para complementar a renda. Eu sei que pode parecer, que estamos burlando a regra, mas querendo ou não, esse dinheiro vai ser gasto com a gente de qualquer forma, Seja com a comida, ou seja com a faculdade, ou seja até mesmo, muitas das vezes, eu já tive VR no tempo que eu também não vendia, e eu economizava durante a semana para comer de final de semana. Então, assim, eu tenho essa flexibilidade, querendo ou não. Dos 39% que vendem o benefício, 4 em cada 10 usam o valor para pagar as contas, o que equivale a 44%. O que acontece é que o trabalhador brasileiro ainda se depara com uma situação muito difícil. A recessão econômica acabou em 2017, mas os efeitos dessa crise ainda são sentidos no dia a dia, especialmente porque o mercado de trabalho ainda não se recuperou. Então, com a renda e o orçamento apertado, o trabalhador acaba recorrendo a algumas outras formas de obter uma renda extra e acaba muitas vezes vendendo esse benefício do ticket. No momento, eu vendo meu VR porque com o meu VR todo e com o meu Vale Alimentação todo eu consigo pagar a faculdade. Então, acaba me ajudando. E também pela questão de muitos restaurantes, eles acabam tendo muito sódio e entre outras coisas, não é tão saudável como comer comida de casa. Então eu prefiro levar, por 2 motivos, complementação de renda e também para comer mais saudável. E o que não faltam são argumentos para justificar a prática, como explica esta mulher. Muitas das empresas, elas acabam descontando uma certa porcentagem do seu salário para poder te oferecer o Vale Refeição. E isso está previsto no sindicato também, Isso depende muito de cada empresa. Então, por exemplo, no meu sindicato, pode ser descontado até 20% do meu salário para o meu VR. Então, assim, já que está descontando de mim, e eu estou ainda investindo em mim. Mas vale lembrar que caso a empresa decida retirar esse benefício, esse trabalhador vai se deparar com um orçamento menor do que ele está acostumado. Então, é melhor ajustar o padrão de vida para caber dentro do salário e usar esse benefício com foco em alimentação, que é para isso que ele foi dado. Para ela, é muito fácil encontrar locais dispostos a pagar pelos vales. Sim, é muito fácil de encontrar esses locais onde vende VR, vende Vale Alimentação, principalmente no centro de São Paulo você encontra muito. Apesar da Justiça do Trabalho não ver com bons olhos a venda de tickets de alimentação ou refeição, a prática é recorrente e acontece à luz do dia. Nesta rua, por exemplo, nossa equipe de reportagem encontrou 3 pontos de venda. Este homem trabalha no centro da capital paulista. Ele pediu para não ser identificado e explicou como acontece a prática. Olha, aqui no centro você tem vários pontos, Tem muita gente que vende, que como é uma área comercial, então tem muita gente que trabalha em escritório, área administrativa. Então, você sabe, boa parte do pessoal aqui recebe ticket e recebe Vale Alimentação. E é mais no final do mês que eles vêm vender, Assim, finalzinho de mês e comecinho de mês.
entendeu? Tipo assim, entre o dia 30 e o dia 5 é o dia mais forte que tem esse comércio aqui no centro. E também há aqueles que não conseguem vender o benefício. A pesquisa mostrou que 61% garantem nunca recorrer à venda. A classe A e B é a que menos faz uso da venda de tickets. 75% deles dizem nunca recorrer à prática. E é importante lembrar que muita gente tem a falsa sensação de que, se acabar o benefício do ticket, ele pode migrar direto para levar comida de casa para o escritório. Mas levar marmita também tem um custo adicional. Então, esse trabalhador que acaba levando marmita de casa precisa incluir nos gastos de supermercado um aumento equivalente. A pesquisa também apontou que, além de usar os tickets para pagar as contas, outras razões estão ligadas à necessidade de complementar o orçamento. Fazer compras foi a principal finalidade, com 36%. 21% disseram que preferem guardar o valor que recebem e 17% gastam com atividades de lazer. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o educador financeiro Silvio Bianchi, que já é conhecido da casa. Seja muito bem-vindo, Silvio. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Silvio, não tem jeito, né? Nós vimos aqui nessa reportagem, as pessoas, realmente, os brasileiros, eles têm um pouco mais de dificuldade em desenvolver um planejamento financeiro. Como iniciar esse processo? Olha, o desafio maior dos brasileiros é com relação ao consumo, porque esse tempo pós-moderno que conversamos sempre, instantâneo, simultâneo, tempo real. Tá? É o tempo de eu quero já e eu mereço. Tá? Leva a que a compra desmedida, compra por impulso, compra sem planejamento. Então, lógico, todo recurso, por exemplo, essa venda do vale-refeição e outras Artimanhas, né? Outros jeitinhos, vamos falar assim, pareceriam ser válidos simplesmente porque não somos mestres em justificativas. Agora, como você me falou, como começar a fazer isso? A primeira coisa, né? Saber exatamente quanto se ganha líquido. Considerar o vale-refeição como um recurso, porque o que acontece com relação ao vale-refeição? Existe dentro da psicologia econômica uma visão que mostra que quando o recurso chega fácil, se gasta fácil. Então, esse vale-refeição é gasto muitas vezes em almoços caros com os colegas, tá? em guloseimas, sorvetes, e não se considera isso como um recurso que poderia ser utilizado. Aplicado então, de uma forma inteligente, né? Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa vende, que é ilegal, até que pode dar demissão por justa causa, por um lado, e por outro lado, gasta em coisas que não precisa. Porque se utilizasse esse recurso de vale-refeição ou alimentação para bancar as despesas ao longo do mês, até que poderia funcionar. Então, primeira coisa, quanto ganho líquido? Quais são os outros recursos que chegam, como, por exemplo, vale-refeição, vale-transporte e tudo isso? Sim. Uma vez que faço isso, determina objetivos, né, de curto, médio e longo prazo. Né? Porque esses objetivos que vão ajudar a segunda parte, que é como que eu vou fazer para mudar de hábitos, para poder cuidar do dinheiro, porque, em definitiva, o salário pode ser elevado, pode ser menor, porém, o equilíbrio financeiro não depende de quanto se ganha. Da quantidade do dinheiro que entra. Exatamente, depende de quê? De como se gasta. Agora, digamos que essa pessoa que está nos assistindo agora, né, o nosso telespectador, ele diga, tudo bem, agora eu preciso desenvolver um planejamento financeiro, eu quero deixar de vender o meu vale, vamos utilizar uma outra estratégia para suprir as minhas contas mensais, né? Uhum. Como ele faz? Porque, assim, a partir do momento que você depende desse valor, né, porque causa uma dependência daquele valor. Eu sei que todo mês eu vou ter 200, 300, eu não sei quantos reais na sua mão
para cobrir ali a vazão financeira, né? Uhum. Como ele consegue, a partir de agora, não dependendo mais desse valor, se organizar? Então, que esse valor vai continuar entrando e você vai continuar dependendo desse valor. Simplesmente que vai utilizar no que deve ser utilizado. Entendi. Ou seja, organiza suas refeições de forma de que esse vale-refeição seja suficiente para bancar os 20 dias ou 25 dias de almoço. Porque geralmente esse vale tem um valor, mas está calculado, ou seja, porque... É uma média também, né? Não necessariamente ele é necessário, ele supre as necessidades diárias. Né? Exatamente. Porém, se se organizar corretamente, você pode utilizar esse vale-refeição para bancar as refeições. Então, aí vai sobrar dinheiro do orçamento para ser utilizado em outras coisas. Aí chega essa outra parte. Bom, e como que eu sei em que vou gastar, o que eu vou reduzir? Primeira coisa importante nesse sentido, bom, faça um apontamento. Olha, todos falamos a mesma coisa, mas a maioria não faz. Saiba na ponta do lápis em que gasta ao longo do mês, em água, luz, transporte, alimentação, educação, utilização escolar, em todas as despesas, da primeira à última, gorjeta, saída com amigos, balada de final de Desde semana. os detalhes, né? Porque a ideia, muitas vezes você coloca ali no papel todos esses itens, mas, comprei um negocinho, fiz ali, paguei uma continha com a amiga, e aí, no fim, você perde o controle dos mínimos detalhes. Porque nesses pequenos detalhes que está a diferença. Porque se você paga aluguel, gasto de condomínio, tem as despesas grandes que você já conhece. Sim. O problema são todas as outras despesas menores. E, gente, se nós falamos de um chocolate por semana, tá? Que vamos pensar que sejam R$10 por semana, em 20 anos, estamos falando de R$80 mil praticamente. R$80 mil. Então, aí começam a ver. Nessas pequenas coisas são as diferenças importantes. Portanto, saiba em que gasta, porque uma vez que você identificou em que está gastando, a partir daí você vai poder se organizar e decidir em que vai gastar no mês próximo, porque não existe a receita mágica de em que posso gastar e em que não. Cada um tem suas prioridades. Agora, tem uma coisa certa, se eu ganho 100, eu não posso gastar 120. Apesar da venda de tickets de refeição ser comum entre os trabalhadores, a prática é considerada ilícita pela Justiça do Trabalho e pelo direito penal. Por outro lado, a Constituição é clara em dizer que o salário do trabalhador deve ser suficiente para garantir a moradia, lazer, saúde, entre outros benefícios, como você vai ver agora. Estamos na Avenida Paulista, uma das principais da Grande São Paulo. E por aqui, as opiniões sobre a venda dos tickets divergem. Eu vendo para contribuir, complementar a renda, para as demais contas eu acabo vendendo sim. Então, na época eu vendi porque eu precisava de uma renda extra, aí eu acabei vendendo para pagar uma conta de cartão de crédito, que eu me lembre, para conseguir conciliar tudo, né? Então eu acabo nem vendendo porque eu acabo utilizando mesmo, né? Então eu nunca vendi. O estudo do SPC mostrou que 52% dos consumidores extrapolam o valor mensal, o que representa mais da metade. Além disso, 20% dos entrevistados disseram que isso já se tornou um costume e que acontece sempre ou com frequência. Enquanto isso, 31% admitiram exceder o valor do ticket mais algumas vezes. E também há aqueles que usam apenas o valor estabelecido pela empresa e nunca gastam mais. Este grupo chegou aos 48%. A venda de tickets de alimentação é comum e aparentemente inofensiva. Acontece que para o direito penal e trabalhista não é bem assim. Segundo o Ministério do Trabalho, o funcionário pode até ser demitido por justa causa e responder pelo crime de estelionato. A venda do ticket de alimentação e refeição, ela é considerada uma fraude, né? No aspecto trabalhista, o empregado que ele vem a vender o ticket de alimentação ou refeição para terceiro,
ele comete uma falta grave, podendo gerar justa causa. As empresas não pagam impostos sobre o valor desses benefícios e é por isso que não podem ser vendidos. Segundo a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, a prática ilegal pode levar ao descredenciamento de empresas conveniadas. O Vale Alimentação ele não é uma verba obrigatória, uma vez que ele é um benefício concedido pelo empregador. Não há uma lei que especifica o direito ao Vale Alimentação. O Vale Alimentação ele decorre de contrato de trabalho ou negociação coletiva, com um acordo coletivo ou convenção coletiva diretamente com o sindicato, né? A empresa, quando ela concede esse benefício ao empregado, ela se inscreve no PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, na qual ela começa a receber incentivos fiscais diante do valor que ela investe. Apesar de as empresas receberem incentivos fiscais para a implementação do Vale Refeição, muitos trabalhadores não recebem o benefício. Além disso, a realidade do salário que recebem não chega nem perto das garantias previstas na Constituição. Nos termos da Constituição, no seu artigo 7º, inciso 4º, né, o salário ele deve garantir as necessidades vitais do trabalhador e da sua família, né, contemplando as garantias e direitos fundamentais, quais sejam o direito à moradia, à habitação, à saúde, ao transporte, à previdência social, inclusive ao reajuste anual do salário da sua categoria. Com um salário insuficiente para o pagamento de despesas básicas, o colaborador acaba se arriscando. E com a tecnologia cada vez mais acessível, a facilidade de compra e venda só aumentam. Depois de uma rápida pesquisa na internet, encontramos vários telefones de pessoas dispostas a fazer a compra dos tickets. Vocês compram tickets de alimentação? Sim, compramos. Como que eu faço para vender os meus? Você só vai em uma de nossas lojas, leva o seu documento, seu cartão. Lá você vai informar o valor que você quer tirar do seu cartão para a moça. Ela vai tirar o valor, vai dar uma taxa, o valor que quer que você leva. A intenção de comprar os benefícios vai além da boa vontade em ajudar o próximo. Quem compra lucra em cima dos tickets dos servidores. Nesta página, o anunciante promete uma taxa de 13,95%. E ao lado, com letras bem pequenas, ele diz que a taxa está sujeita à alteração. Com base neste anúncio, por exemplo, uma pessoa que venda seu vale alimentação, que é de R$ 200, receberia em dinheiro em torno de R$ 172, gerando uma margem de lucro para o comprador de quase R$ 28. É importante destacar que, além de ser uma prática não autorizada, a venda do ticket de refeição também é algo que faz com que o trabalhador receba um valor menor do que o que ele recebeu. Isso porque, se ele vender R$ 100, por exemplo, ele recebe cerca de R$ 85 se o ágio for de 15%. Então, o trabalhador acaba saindo com uma desvantagem, porque ele recebe um dinheiro menor do que o benefício que a empresa deu para ele. E mesmo quem não tem o hábito de vender o benefício, precisa ficar atento na hora de gerenciar os gastos. É que 12% das pessoas entrevistadas explicaram que não fazem nenhum controle sobre os gastos. Em contrapartida, 65% costumam acompanhar de perto para onde vai o auxílio. A gente vê a dificuldade do brasileiro de se organizar, não só na vida financeira em geral, mas também quando a gente fala do Vale Refeição. Isso porque 52% dos que recebem o Vale dizem que extrapolam o valor ao chegar no final do mês. É muito importante que o trabalhador controle esse gasto ao longo do mês. E hoje em dia isso é muito fácil de ser feito porque existem aplicativos das empresas de benefício que já ajudam e já fazem inclusive a conta do valor restante e do valor médio que pode ser gasto. E a gente volta aqui para a nossa conversa com o educador financeiro Silvio Bianchi. Quando você não tem reserva, você opta por cartão de crédito, cheque especial. E seria o vilão, quem sabe, a utilização dessas fontes de crédito, ou seja, de possibilidade de tirar você do sufoco, mas ao mesmo tempo também está te puxando para baixo, né? Exato, porque você, ou seja, a única coisa que você afunda na medida que avança é exatamente o poço.
tá? Que quando você vai mais tirando, mais vai afundando. Mais fundo vai. Mais fundo vai. Então, é importante, porque os vilões são o cartão de crédito, o cheque especial, o crédito consignado, tudo isso. Não são vilões. São possibilidades. Agora, é a mesma coisa que imagina se você receber uma arma carregada. Você vai começar a disparar para quanto ou quanto simplesmente porque tem bala? Porém, quando tem cartão de crédito, fazem isso. Ou seja, classes A e B praticamente são bombardeados com oferta de crédito. Tem ligações, tem e-mails, tem SMS, tem tudo falando, olha, você já tem um crédito pré-aprovado de tanto e simplesmente passa seu CPF, tá? Coloca em desconto na sua folha salarial e vai em frente. Tá? E, lógico, essas pessoas não estão organizados, não planejam suas despesas, tem dinheiro fácil, como estávamos falando, porque, em definitiva, esse crédito pareceria não ter muitos quesitos para você receber, porém, a partir daí, eles consomem principalmente, tá, status e prazer. Tá? Ou seja, em definitiva, todo esse tempo pós-moderno que estávamos falando, poder, status e prazer. O poder da crédito, ou seja, o poder é a facilidade para fazer. O crédito dá esse poder. Status. As pessoas, lamentavelmente, misturam já o eu com o ter. Tá? O ser e o ter estão tão misturados que eu já, a essa altura, se eu mostrar o que eu faço, independentemente de que eu seja ou não, tá? Eu tenho um ídolo, uma pessoa que eu gosto muito. O que ela faz? Então, vou fazer a mesma coisa, vou me parecer, mas não vou ser, vou parecer simplesmente. Tá? E, por último, o prazer. Ou seja, o objetivo do nosso cérebro, tá, é a nossa supervivência. Para sobreviver, a gente não precisa sofrer. Então, o cérebro sempre vai procurar esses atalhos, tá, para passar bem. Então, se não deixamos sozinho o nosso cérebro, sem controle, o que vai acontecer? O que acontece com todas as classes sociais. Nós podemos falar A, B, C, até o Z, tanto faz. Tá? Ou seja, consumo acima das minhas possibilidades, não faço planejamento, não tenho um fundo de reserva emergencial. Porque o que acontece com a maioria, se você não criar um fundo de reserva emergencial, quando essa fonte de renda secar... Algo escapa do controle financeiro. Cortar. Imagina que você é demitido ou a empresa fecha, você de um dia para outro fica sem essa fonte de renda. Por quanto tempo consegue manter seu padrão de vida atual? A maioria tem respostas de 3 dias sem almoço, ou seja, nada. Agora, tem pessoas que têm famílias com crianças pequenas, 1 ou 2 fontes de renda que de um dia para outro somem. Como conseguem? Aí, o endividamento é a única forma. Sim. Tá? Então, planejamento vai além de fazer as contas, colocar na planilha, toda essa parte chata. É importante sim, sem dúvida. Porém, se você for criando uma fonte de reserva, tá? Ou seja, tira Tem que separar um valor. 5% ao mês, simplesmente para criar essa reserva, que deveria representar em algum momento, 1 ano, de despesas básicas. Despesas básicas, alimentação, moradia, saúde, educação. Pronto. O básico. Então, porque a partir daí, se você perder o emprego ou sua fonte de renda subir, você vai ter uma reserva para essa emergência. Quando eu falo emergência, é risco de morte. Olha, as pessoas que estão endividadas, acho que assiste um programa desse já dá até uma ansiedade maior, né? Porque eu realmente não consigo alcançar nada disso, né? Mas tem possibilidade, né? Tem solução. Quais são as soluções que essa pessoa pode buscar para conseguir essa saída, né, benéfica? Então, é assim, organizar as despesas, reduzir despesas ao máximo. E, lógico, antes de sentar a renegociar uma dívida, primeiro fazer todo o planejamento, saber se essa nova parcela vai caber dentro do orçamento e, a partir daí, renegociar. Não tem como renegociar no momento, perfeito, deixa essa dívida aí, vai gerar juros,
Tá? Mas você vai juntando aos poucos dinheiro para poder sentar em algum momento e renegociar. Lógico, não é uma questão, deixa a vida me levar, deixa o tempo passar. Tem que ser feito, porém, não adianta você renegociar uma dívida para não pagar, porque uma vez que você não cumpre essa renegociação, você vai voltar na dívida anterior, junto com juros, multas e tudo isso, e essa dívida simplesmente vira mais do que uma bola de neve. Muito obrigado, Silvio, pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Excelente. O Realidade em Pauta fica por aqui. Reveja esse e outros programas no nosso site. Anota aí, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.